Estamos de volta, meus amigos. Como eu dizia na parte da aula passada, vamos dar continuidade ao estudo do roubo do parágrafo 3º. Desta feita, né, já cuidando do roubo qualificado. Então, veja, portanto, na aula passada, na parte passada, nós vimos as majorantes, inclusive as alterações introduzidas pela nova lei. E veja que aqui no parágrafo 3º, o que aconteceu? Antes da alteração, e você que está aí com o Vademecum de 2017 ou 2018, primeiro semestre, tem essa redação, dentro, né, do parágrafo 3º, nós tínhamos de forma conjunta tanto a forma qualificada para quando da subtração mediante emprego da violência resultasse lesão corporal grave, quanto também para quando o resultante da violência nós tivéssemos o evento morte, que também é o denominado crime de latrocínio. E aí, o que aconteceu com a lei nova? Ela, na verdade, fragmentou esse parágrafo 3º. Então, o que antigamente era aglutinado, agora ele foi segregado, separado em dois incisos. De modo que o parágrafo 1º, agora, ele trata da lesão corporal grave e, veja, houve um aumento no preceito secundário para quando a lesão corporal for de natureza grave, ou seja, tivemos aqui uma novatio legis impejus, na medida em que agora, sob a regência da alteração nova, quando a subtração, no seu contexto, tiver lesão corporal de natureza grave, a pena passa a ser de 7 a 18 anos. Então, veja que houve uma alteração significativa na pena cominada. E aí, veja, no inciso 2º, nós temos o crime de latrocínio. E aí, veja, além da fragmentação do parágrafo 3º em dois incisos, nós tivemos, portanto, no inciso 1º, o aumento do preceito secundário de algo que já existia. E veja que no inciso 2º, da mesma forma, né, a mesma circunstância foi mantida, no entanto, com também igual aumento no preceito secundário. Portanto, tanto o inciso 1º quanto o inciso 2º são novatio legis impejus, ou seja, qual é o efeito jurídico disso? A irretroatividade, ok? Na medida em que mais gravosas para aquele que pratica o crime de roubo nesse contexto, tá? E aí, veja, o objeto principal do nosso estudo, nessa parte da aula, é justamente o inciso 2º, que é denominado de crime de latrocínio, tá? E aí, veja, várias divergências e discussões com relação a esse crime. E aí, nós vamos aqui na nossa aula pautar por aquilo que tem prevalecido nos círculos de discussões, bem como aquilo que você deverá marcar na sua prova, acaso esse tema seja cobrado, ok? Primeira coisa que nós temos que entender do crime de latrocínio. Veja que da narrativa nós temos se da violência resulta. Portanto, se houver um emprego de grave ameaça no contexto do roubo, então, por exemplo, eu empreguei grave ameaça, a pessoa morreu infartada. Veja, nessa hipótese, embora não seja uma aula de relação de causalidade da parte geral, mas veja, nessa hipótese, eu não posso ser responsabilizada criminalmente pelo latrocínio, ainda que tenha havido morte. Por quê?
Porque o latrocínio ele é caracterizado apenas como decorrência do emprego da violência e não do emprego da grave ameaça. Então, muita cautela com esse detalhe. E aí, veja, segunda observação, tá? Esse evento morte, ele pode se dar a título de dolo ou a título de culpa, enquanto resultado mais grave. Por outras palavras, o crime de latrocínio, ele pode se revestir tanto sob a forma pré-ter-dolosa, ou seja, nos moldes do artigo 16, salvo engano, do Código Penal 19, ou ele pode também ser um crime agravado pelo resultado que possa ter se dado a título de dolo. Então, veja que nós não podemos dizer que todo crime de latrocínio é um crime pré-ter-doloso. Tá? Eu posso ter um crime de latrocínio pré-ter-doloso, como também eu posso ter o crime de latrocínio qualificado pelo resultado mais grave, originado a título de dolo. Então, veja que, inclusive, essa foi a redação que eu trouxe aqui no material de vocês. Portanto, os resultados lesão grave e morte podem advir de dolo ou culpa, ou seja, podem configurar um delito doloso ou um delito pré-ter-doloso. Ou seja, pré-ter-doloso é aquele em que a conduta inicial, humana e voluntária, ela é revestida de forma dolosa. No entanto, a título de culpa, você tem uma decorrência de um resultado mais grave. E, em razão desse resultado mais grave, a pena ela é agravada, ok? E aí, veja, com relação ao latrocínio, o crime será hediondo. O crime será hediondo, ainda que no evento, ainda que no resultado mais grave, tenha se constituído sob a forma de culpa, ok? Então, veja aqui, né? Latrocínio é um crime hediondo. Lembrando, inclusive, que, veja, embora todos denominem o parágrafo 3º, inciso 2º, como crime de latrocínio, essa não é uma nomenclatura tratada pelo Código Penal. Na verdade, o latrocínio é uma nomenclatura que foi trazida pela Lei dos Crimes Hediondos. Tá? Por isso, nós os chamamos de latrocínio. Lá na Lei dos Crimes Hediondos, nós não temos a alusão apenas do 157, parágrafo 3º. Nós temos a alusão desse crime com a nomenclatura de latrocínio. Tá? E aí, veja, os resultados mais graves que qualificam o crime, tanto com relação ao inciso 1º, quanto em relação ao inciso 2º, veja, eles só são resultado da violência física, que foi exatamente o que eu conversei com vocês. Então, eu trouxe aqui, sob a forma de observação, simplesmente para você ter já no seu material. Ok? Portanto, se a vítima morre em razão da grave ameaça ou da violência imprópria, nós temos o concurso de crimes. Roubo simples mais crime contra a pessoa, seja lesão corporal grave ou seja homicídio doloso ou culposo. Então, muita atenção, tá? Que no parágrafo 3º nós temos uma vinculação do roubo qualificado somente resultante da violência empregada. Tudo bem? E aí, veja que a competência para processar e julgar é do juízo singular e não do tribunal do júri. Porque, ora, nós estamos no título de crimes patrimoniais e não no título de crimes contra a vida. Então, veja que a competência constitucional ela é trazida
simplesmente com relação aos crimes dolosos contra a vida. Então, embora o crime de latrocínio ele trabalhe com o evento morte no contexto da subtração, o objeto principal aqui não é a vida, mas sim um patrimônio. Por isso, a doutrina denomina o crime de latrocínio como crime complexo. Então, veja, por isso, a doutrina denomina o crime de latrocínio como crime complexo. Por quê? Ora, porque nós trabalhamos com dois bens jurídicos tutelados ao mesmo tempo. Vida mais patrimônio. No entanto, como a localização do crime é dentro do capítulo patrimônio, por isso nós vamos ter aqui uma competência para processo e julgamento do juízo comum, ok? Então, veja que a competência não é do tribunal do júri, tá? Agora, veja, questões importantes, tá? Essa qualificadora aqui do latrocínio e também da forma qualificada em razão do emprego da violência, ela não convive com as majorantes do parágrafo 2º e agora do parágrafo 2A, ok? Aqui está faltando 2A. Vale dizer, as causas especiais de aumento de pena só se aplicam ao roubo próprio ou impróprio, jamais ao roubo seguido de lesão grave ou latrocínio. No máximo, as majorantes podem servir como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena base. Então, veja que, se, por exemplo, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.